Para mim, uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo. Regulus padeceu desde menino, nasceu pobre e rico de esperança. Desenhou seus castelos na lembrança, no cultivo das pérolas pro destino. Caminhou feito um velho beduíno, poetou com as vértebras do camelo. É preciso virtude para tê-lo preservado no fundo da memória. O país se orgulha da história imortal deste grande brasileiro. O país se orgulha da história imortal deste grande brasileiro. Regulus, 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 Para um projeto político, pedagógico, progressista, primeiro eu pego palavras próximas. Poesia, quando queremos cota, questiona, quá, quá, quá. Realizamos rebelião, resistindo o retrocesso reacionário. Saberes secundaristas sonhados, sempre seguidos, seja sentido samambaia, seja sapopemba. Tentativas transitivas travam trabalho, temos testemunhado. Tratamento tolerante, transformam todes, uniram os utópicos urgentemente, ultrapassando unção ufanista, utilizando unidade universal, veredando via breborragia, vendo violência, vitimando vocês, vivas, vastas, valentes. Xenofóbicos xingam xirogravuras, xamãs, xangôs, zumbi, zarpando zeppelin, zelando zoom. Alfabetizar amorosamente alcança amadurecimento. Aprendiz acolhido, atingindo assunção, assumindo autonomia. Beabá bancário, basta burocratização baronesa, botando baderna, bradando bando bolivariano. Competências curriculares, consultando comunidades, participando, construindo conhecimentos críticos com curiosidade. Docentes dispostos, dialogando democraticamente, dissente, descrente dos direitos disponíveis. Emocionante. Escolas educando epistemologicamente, esperançosos, exigindo ética. Ética é estética. Formadoras, formadores freirianos, falas fundamentais. Formulações fatalistas fenece, fórmulas farisaicas. Gestão genocida gera grupos gentrificados. Greves, guardas, gás, golpes, gol! Humanos históricos habitando holisticamente, havendo humildade, habilidades híbridas humanizarão. Indago, impeachment, e não existe ideologia? Justiça, jogral, jeitinho, jovens juntos lendo, letreiros, lugares, leva a levantes, latinos, linguagem lírica, liberta, lapida, memorização, método mecanicista, maligno. Melhoraram o magistério, mas ministérios malvados mercantilizaram. Neoliberais negam o nivelamento nacional, não noticiam neutramente, negligencia nossas narrativas. Obstruiremos obstáculos obscuros, ofuscando o ódio. Opressores, omissos, ordenamos, ouçam os oprimidos. Do P ao O,
Através da metodologia de Paulo Freire, construiremos um mundo melhor. Regras padeceu desde menino, nasceu pobre e rico de esperança. Desenhou seus castelos na lembrança, no cultivo das pérolas pro destino. Caminho feito velho. Gosto de ser gente, porque inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Gosto de ser gente, porque, como tal, percebo afinal que a construção de minha presença no mundo não se faz no isolamento. Que lindo, né, esse trecho da pedagogia da autonomia do mestre Paulo Freire, que tanto nos ensinou da cidadania, do Brasil, da democracia. É uma felicidade voltar com esse projeto Sala Paulo Freire. A partir deste mês, agora de abril, todo mês a gente vai abrir a sala e vai passar pelos 9 estados nordestinos, porque o Nordeste é homenageado da Balada Literária 2023, na figura de Chico César, na figura de Maria Villani e de Rosane Borges. Hoje a gente recomeça uma temporada da Sala Paulo Freire com o pernambucano Frederico Barbosa, poeta, educador, professor, agitado, cultural, que vai falar hoje de um outro pernambucano, Sebastião Uchoa Leite. A ideia é que todo mês a gente passe por um estado nordestino, começando por Pernambuco, que é a minha terra natal e a terra do Paulo Freire. E é Nordeste, vamos festejar o Nordeste. O beijo que vós me nordestes é a temática da balada literária deste ano. Agradecer a Apicultural, todos e todas que fazem parte da equipe da balada literária e a vocês que estão aqui para assistir e acompanhar essa Sala Paulo Freire e festejar esse grande mestre que nós temos. Viva Paulo Freire! E vamos lá, Frederico Barbosa, é com você, amado. Beijo e até o mês que vem. Salve! Eu sou Frederico Barbosa, eu sou um poeta pernambucano, apesar da ausência de sotaque, e quero falar com vocês aqui hoje sobre um grande poeta pernambucano que morreu há exatamente 20 anos. Então, estamos, comemorando os 20 anos sem Sebastião Uchoa Leite. Antes, eu gostaria de agradecer ao convite do Marcelino, outro grande pernambucano, e dizer para vocês que me honra muito estar na Sala Paulo Freire. Eu conheci Paulo Freire quando eu era adolescente, ele estava ainda no exílio em Genebra, e tive a oportunidade de passar um tempo lá em Genebra com ele, e isso realmente mudou minha vida. Eu costumo dizer que o Paulo era um verdadeiro Midas. Todas as pessoas que entraram em contato com ele foram tocadas por ele de alguma maneira. Meu pai foi um grande crítico literário, professor de literatura, João Alexandre Barbosa. Minha mãe, Ana May Barbosa, que é uma grande educadora, aprendeu muito com o Paulo e, de certa forma, deve ao Paulo o fato de ser educador. A importância que o Paulo Freire teve em Recife, antes da do famigerado golpe de Estado, da Redentora, como dizia o Sérgio Porto, o golpe de Estado de 64, a influência que o Paulo Freire teve é absolutamente fantástica, o quanto ele modificou vidas de pessoas. Ora, eu quero começar a falar sobre Sebastião Uchoa Leite exatamente pensando nessa questão da transmissão e do efeito que as gerações anteriores provocam, uma nova geração. O Sebastião Uchoa Leite nasceu em Timbaúba, uma pequena cidade em Pernambuco, em 1935. Cedo, ele se mudou para Recife. Lá em Recife, ele entrou na faculdade de Direito e, nesse momento, ele conheceu um grupo muito importante
em Recife, um grupo chamado o Gráfico Amador. Vejam, esse grupo foi criado por pessoas da geração do Paulo Freire, um poeta bastante conhecido chamado João Cabral de Melo Neto, um designer, artista gráfico maravilhoso, né? Fantástico, né? Que, digamos, mudou muito do design no Brasil, tá? Chamado Aloysio Magalhães, e um estudioso das artes gráficas também, principalmente do livro, né? Chamado Orlando da Costa Filho, um romancista chamado Gastão de Holanda. Todos eles, nascidos por volta de 1920, criaram esse grupo chamado Gráfico Amador, que era um grupo de discussão de literatura, de arte, de poesia, e também uma gráfica, uma editora, né, que passou a publicar alguns livros desses próprios membros, desses poetas, desses pensadores, né, naquele momento. O Sebastião, jovem, com 20 e poucos anos, entra em contato com esse grupo, que era 15 a 20 anos mais velho que ele, né, e passa a frequentar as reuniões, juntamente com outros jovens da sua geração, de 20 e poucos anos na época, como Jorge Vanderlei, o grande crítico literário Luiz Costa Lima, João Alexandre Barbosa, meu pai, Ana May Barbosa, minha mãe, todos eles, né, com 20 e poucos anos, participavam dessas reuniões do Gráfico Amador em torno de figuras mais velhas, como Gastão de Holanda, como Orlando, como outros, né, poetas, escritores, da geração do João Cabral e do Aloysio Magalhães, que já não estavam mais em Recife. Vejam a importância que é, né, essa transmissão do conhecimento, né, das antigas gerações para as novas gerações. Em 1960, Sebastião publica o seu primeiro livro, um livro chamado 10 Sonetos Sem Matéria, exatamente pela editora, né, do Gráfico Amador. Uma edição belíssima, muito bem editada, e com os sonetos que tem uma influência muito grande do poeta Paul Valéry. Né? Vocês podem ver aí esses versos, né, que eu escolhi, dos 10 Sonetos Sem Matéria. Silêncio de uma concha, receptáculo de palavras proscritas, que da turva água do tempo dão na minha praia. Percebam que ele fala dessas palavras proscritas e o receptáculo que é a concha, né, de um som, de um silêncio, que tem muito a ver com os poemas do Valéry, que falava muito da concha, das palavras que se transmitiam através do tempo e do espaço. Então, e é um tom, né, esses versos têm um tom extremamente elevado. Né? Os 10 sonetos sem matéria são sonetos, né, o que mostra claramente o teor, né, já formal, e sonetos que são compostos por essa linguagem elevada, por essa linguagem abstrata, que é a linguagem do Paul Valéry. Né? Tarde dos olhos meus, lume estelar do meu humor, azar azar de mal me queres, verso que desfolhei da minha prosa. Então, esse verso eu acho muito importante. Um verso que desfolhei da minha prosa. O Sebastião estava aí tentando fazer versos, criar versos, a partir da prosa do cotidiano. São versos de um teor, né, extremamente erudito, elevado, que caracterizam esse seu primeiro livro. No entanto, em 1965, Sebastião saiu de Recife e foi morar no Rio de Janeiro. Esse foi um movimento que quase todos os componentes da sua geração fizeram, né? Após o golpe de Estado, que foi muito sentido em Recife, né? Houve muita perseguição política. Lembrem-se que, em 1964, o governador de Pernambuco foi deposto, né? As pessoas foram presas em Pernambuco,
Diferente, por exemplo, aqui de São Paulo, em que a grande perseguição, em que o golpe foi mais sentido a partir de 68. Né? Em Recife, 64 já foi muito grave, porque, de certa forma, o golpe de Estado tinha a ver com derrubar, né, o governador de então, em Recife, em Pernambuco, que era o Miguel Arraes, e derrubar, né, aquilo que as pessoas chamavam de comunismo, né, nas tentativas de mudança social que aconteciam em Pernambuco naquela época. E aí foram presos Paulo Freire, né, que foi exilado, né, foram presos Luiz Costa Lima, que trabalhava com Paulo Freire, e vários, né, dos jovens na época foram perseguidos politicamente em Recife. Então, Sebastião foi para o Rio de Janeiro, o Jorge Vanderlei foi para o Rio de Janeiro, depois para São Paulo e para o Rio, o Luiz Costa Lima foi para o Rio de Janeiro, né? O João Alexandre Barbosa e a Ana Maria Barbosa vieram aqui para São Paulo. Quer dizer, houve uma debandada, digamos assim, de Recife, desses jovens que poderiam, vejam só, não fora aquela coisa terrível que foi, né, o golpe de 64, poderiam ter fincado raízes realmente em Recife. Imaginem, né, o que seria Recife se tivesse todo esse pessoal lá, né, tivesse ficado lá, e isso fosse passando, né, grandes educadores, de certa maneira, que foram todos esses que eu citei, né, para futuras gerações em Recife. Mas eles saíram. Sebastião foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele começou a trabalhar arduamente para sobreviver, não era fácil, né? Ele tinha grandes dificuldades de sobrevivência, na verdade, e começou a trabalhar com Otto Maria Carpo, né, que era uma das figuras mais geniais, né, que já pisaram nesse país, e com Antônio Aires, idem, né, ambos eruditíssimos. Sebastião começou a trabalhar com os dois na confecção, na elaboração de uma enciclopédia, a Enciclopédia Mirador. Durante esse período, ele trabalhou muito, né? E era impressionante como o Carpo e o Oais respeitavam os conhecimentos de Sebastião. Né? Era um cara muito erudito, conhecia muito literatura, arte em geral, né? E tinha um interesse vivo pelas coisas novas. Né? Eu conheci muito bem e me lembro, na década de 70, de ir para a casa dele. Eu ficava na casa dele quando eu ia para o Rio de Janeiro, e eu tive contato com quadrinhos, né, novos, interessantes, que estavam surgindo na época na casa de Sebastião. Ele tinha uma coleção imensa de quadrinhos e adorava histórias em quadrinhos, o que era, né, muito raro para os grandes intelectuais na época. Música popular, eu lembro de ouvir o disco Concert for Bangladesh, do George Harrison, pela primeira vez na casa de Sebastião, né? Enfim, ele tinha, né, um interesse que ia além, né, da erudição, da chamada erudição, né? Ele conhecia também uma série da arte popular, a arte mais dos jovens, digamos assim, naquela época. Então, o Oais e o Otto Maria Carpo tinham grande admiração por ele, trabalhava com os dois, e trabalhou muito nesse período. Nessa mesma época, né, no começo dos anos 60, né, 65, 66, Sebastião Uchoa Leite começou a entrar em contato com a poesia concreta. Ele descreve isso como um momento de grande impacto na vida dele. Né? Ao ver o que fizeram Augusto de Campos, Décio Pinhataro e principalmente Haroldo de Campos, com o qual ele tinha uma relação muito próxima e admirava muito, Sebastião começou a ficar em dúvida sobre a sua própria produção. Ele publica, em 1960, os 10 sonetos lá em Recife. Mas ele só volta a publicar um livro de poesia em 1979. Ou seja, ele ficou 19 anos sem publicar nada. E ele, né, admite que isso foi em função de ter tido esse choque com a poesia concreta. De repente, ele viu uma nova forma de escrever poesia, mas ele não estava escrevendo desse jeito, ele não era um poeta concreto, digamos, então ele não conseguia, digamos, achar o seu próprio caminho. Demorou muito tempo para fazer. Nesse período, ele escreveu poesia, nesses 19 anos,
Por exemplo, ele escreve esse poema que está aqui, chamado Trívio. Vejam só, o poema Trívio, né, é um poema com combinações muito a gosto do Haroldo de Campos. Né? Ele diz assim, né, o grafo da letra, a letra grafada, o grifo da letra, o cravo da língua, a língua cravada, o crivo da língua. Então, são essas combinações, né, mínimas que vão sendo feitas no transcorrer do poema, né, que tem uma origem clara na poesia concreta, né, e mais especificamente na poesia de Haroldo de Campos. Ele também faz umas tentativas de poemas em prosa, como o próximo que nós temos aqui, intitulado Textos, Pretextos, que é claramente plasmada na obra Galáxias, do Haroldo de Campos. Né? Um texto sem pontuação, né? Um texto que vai ao ritmo do significante, né? Em que você tem a linguagem transbordando de uma maneira barroca, como fazia, né, o Haroldo de Campos no Galáxias. Portanto, nós temos esses, digamos assim, 19 anos, em que ele vai escrevendo, até escreveu 2 livros, Signo Gnoses e Cortes Toques, que ele fez durante esse período, mas ele não publicava, né, porque ele não se sentia confortável em publicar esses poemas. Ele achava que estava buscando o seu caminho. Até que, em 1979, ele publica um livro que é, digamos, o livro da virada, intitulado Antilogia. Tá? Esse livro, primeiro, tem um projeto gráfico belíssimo. Ele é um livrinho pequenininho, todo preto, né? Com imagens de vampiros, de Dráculas, né? E que apresenta para a gente uma poesia muito condensada, né? Muito densa, e uma poesia muito bem-humorada, sarcástica, que vai constituir, de certa maneira, a linguagem de Sebastião até o final da sua vida. E vai, na verdade, ser o primeiro livro em que ele encontra o seu caminho. Né? É uma linguagem densa, uma linguagem, como eu já falei, sarcástica e muito referencial, cheia de alusões metalinguísticas, cheia de referências tanto ao mundo erudito quanto ao dia a dia. Sebastião era um sujeito obcecado pelo jornal. Né? Ele acordava de manhã e a primeira coisa que ele fazia era pegar o jornal e ler o jornal todinho antes de sair de casa. Né? Ele tinha realmente uma obsessão pela notícia. Eu me lembro uma vez conversando com ele, eu falei, por que você... Ele falava assim, não, porque o mundo pode sair dos trilhos se eu não ler. Né? É claro que era uma brincadeira, mas ele tinha era uma obsessão mesmo, ele tinha que saber as notícias do dia antes de sair de casa. Né? E ele usa isso na sua poesia, ele começa a usar, né, o crime, a violência urbana, os acontecimentos do dia a dia, misturados com essa erudição, para criar uma linguagem muito sarcástica, muito bem-humorada, muito densa, que é característica da sua obra a partir de Antilogia para Todo Sempre. Vejam 2 exemplos de poemas, né, bastante sarcásticos e que trabalham com a questão da morte, com a questão, uma questão meio lúgubre, né, que também vai permear a poesia de Sebastião daqui para frente, né, a partir de Antilogia. Então, esse primeiro poema aqui diz assim: quem não se contradiz, não diz. Radicalmente sério, só o cemitério. Né? Então, vejam, é um poema que usa até ironicamente a rima, né? Sério e cemitério, né? Contradiz, diz, e é um poema que trabalha, né, com essa ideia, né, de que a gente tem que falar coisas que são contraditórias, que a gente pode, né, mudar de ideia, né, e que o mundo não é tão sério quanto se imagina. Né? A partir de Antilogia, ele vai tomar essa atitude de olhar para o mundo sempre com um ar irônico, com uma risada de canto de boca, né? Fazendo uma certa crítica
sempre muito informada e bem-humorada sobre o mundo. Um outro poema que ele apresenta nessa obra, Antilogia, é um poema que é feito em forma de cruz, né? Como se fora realmente uma cruz de um epitáfio, tá? E que diz assim, né? Aqui jaz, para o seu deleite, Sebastião Uchoa Leite, né? Então, usando de novo, ironicamente, a rima, né? E criando essa cruz, que é claramente uma herança da disposição gráfica na página da poesia concreta, né? Ele cria de novo esse poema ligado à morte, né? E tirando um sarro da morte, né? Aqui jaz para seu deleite, Sebastião Uchoa Leite. A questão da proximidade com a morte também vai ser muito importante na obra dele, principalmente depois, quando ele adoece, quando ele vai, né, entrando mais na maturidade, né, vai se preocupando com isso. Vejam esse outro poema de Antilogia, intitulado Baudelaire, Rio de Janeiro, 79. Né? Um poema feito exatamente em 79, o ano em que Antilogia foi publicada. Né? Para não sentir o peso deste tempo, sendo o tempo 1979, né? Embriagai-vos, sem cessar, de vodka, de poesia ou de violência, né? Então, reparem, ele usa o poema em prosa, né, dos pequenos poemas em prosas do Charles Baudelaire, Embriagai-vos, né, muito famoso. Ele usa esse poema para, parodicamente, falar dos tempos atuais, do Rio de Janeiro, em 79. Então, para não sentir o peso deste tempo, embriagai-vos de vodka, de poesia e de violência. Né? E aí ele acrescenta isso às ideias do Baudelaire, né, que é você se embriagar de violência, você, por exemplo, se embriagar das notícias de jornal. Né? Realmente prestar atenção nessa violência do tempo e se embriagar com isso que está acontecendo. Sebastião, então, segue publicando uma série de livros, tá? Até vir a falecer aos 68 anos, tá? Em 2003. Esses livros são sempre muito bem recebidos, né? Pela crítica, pelos intelectuais da época, né? E ele vai ganhando realmente um grande prestígio como poeta. O último livro que ele publicou foi um livro chamado A Regra Secreta, que eu tive a honra de publicar, né? Quando ele já estava muito mal. Né? Ele me ligou um dia dizendo, eu estou com um livro, ninguém vai publicar, eu acho que eu vou morrer e não vou ver o livro publicado. E eu falei, não, eu publico em 2 meses. E pela editora Land, né, que já também não existe, eu publiquei o livro intitulado A Regra Secreta, numa coleção que eu criei chamada Coleção Alguidar. Esse livro ganhou o 2º lugar na primeira edição, se eu não me engano, do Prêmio Portugal Telecom, né? E ganhou uma grana razoável. Né? O Sebastião chegou a ver o troféu, né, que foi levado para o Rio de Janeiro pela sua enteada Mila, né, Waldeck, que é uma menina maravilhosa. Ela levou para ele viu no hospital, mas aí já estava em péssimas condições, né? E o dinheiro acabou servindo para pagar as contas médicas, né, que ele tinha, e eram muitas, né, infelizmente. Agora, é uma obra, né, que é muito importante de ser lida pelas pessoas hoje em dia. 20 anos depois da sua morte, né, eu diria que a sua obra está muito urgente de ser lida. Houve uma publicação, que saiu em 2016, pela editora Cossack Naif, também uma editora falecida, né? Mas é uma obra maravilhosa, são as obras completas, as obras poéticas completas do Sebastião Uchoa Leite, né? Inclui desde os 10 sonetos sem matérias até a Regra Secreta, né? Todos os livros que ele publicou e, uma coisa importante, inclui também na ordem aqueles livros que ele escreveu, né, na década de 60 e 70, e que, na verdade, ele não publicou na época, né? Então, são todos os poemas do Sebastião Uchoa Leite.
Uma coisa importante, né, é que Sebastião fazia muita referência ao cinema, né? Fazia muita referência à literatura, evidentemente, mas é um dos poetas que mais fez referências. Você pega, por exemplo, um poema dele, está aqui, ó, chamado Os Assassinos e as Vítimas. É um poema, né, que faz qualquer amante do cinema babar, né? Inclusive para reconhecer os filmes. Isso é que é uma coisa interessante, porque ele cita vários filmes, né? Ele começa assim: eu, Bogart, decifro o Falcão Maltês, mas sou tragado por você, Mary Astor, né? E aí, esse aqui se, né, escancara na nossa frente, porque ele cita o título do filme, que é o Falcão Maltês, né? Filme feito a partir do romance, né, do Dashiell Hammett, né? E ele fala do Humphrey Bogart, que é a personagem central, o Sam Spade, né? E fala da Mary Astor, que é a atriz que faz, né, a mocinha lá, meio perversa, né, que aparece no filme, né? E aí ele vai fazendo o poema inteiro, né? Não vou ler todo aqui, mas peço a vocês que leiam, é muito importante, né? Ele vai falando, né? Eu, Robert Walker, né, troco meu crime pelo de Farley Granger. E aí, né, se alguém conhece bem o cinema, sabe o que ele está falando, né? Ele está falando de um grande filme do Hitchcock, né? Que não vou falar, né? Vocês é que vão ter que descobrir que filme é esse. E eu acho que qualquer uma pessoa que ama cinema sabe, né, de um filme em que o sujeito troca o seu crime com outro, né? Num trem. Bom, eu não vou dar mais dicas, né? E assim, o poema inteiro é assim, né? A gente pode acompanhar, né, os filmes, e é até um exercício interessante de decifrar o poema, achar, né, quais são os filmes a que ele está se referindo. Num poema intitulado A Morte dos Símbolos, o Sebastião Schwaleit deixa claro um procedimento muito importante na poesia dele a partir de antilogia. É acabar com aquela ideia da poesia repleta de imagens vagas que devem ser decifradas. A morte dos símbolos. Demônios, tigres, punhais, serpentes, enforcados, corvos, espelhos, labirintos, mandalas. Livros, caixas, relógios, mapas, chaves, números mágicos, duplos, metamorfoses, monstros. Vamos destruir a máquina das metáforas. Olha só que legal, né? Vamos destruir a máquina das metáforas. É isso que o Sebastião Schwaleit começa. O poema é todo composto, veja, por palavras, só são substantivos até essa pergunta, né? E substantivos que revelam o quê? Símbolos muito comuns na poesia, né? Duplos, metamorfoses, monstros, né? Caixas, livros, números, algo a ser decifrado, né? Que é muito importante. São esses símbolos que são decifrados na poesia. E ele fala, não vamos mais criar uma poesia que seja a poesia de decifrar símbolos. Vamos destruir a máquina das metáforas e vamos fazer uma poesia mais direta, né? Mais objetiva, né? Mais precisa, a gente até pode dizer, né? Para mostrar o mundo importante, digamos, metalinguístico da poesia de Sebastião, eu quero mostrar mais um poema dele, né? E lembrando o seguinte, tudo isso que eu estou falando aqui é para dizer para vocês, faz 20 anos que esse grande autor pernambucano se foi, né? É preciso lê-lo, né? Procurem os poemas de Sebastião Schwaleit na internet, procurem os poemas de Sebastião, procure o livro, né? As obras completas, a poesia completa de Sebastião Schwaleit da Cosaque Naif, ainda existe, é possível comprar, né? Eu escrevi a introdução falando sobre a obra inteira dele, né?
É uma obra realmente que deve ser resgatada, deve ser valorizada, e nesses 20 anos sem ele, né, essa obra cresceu, né, para quem pegar essa obra hoje, é uma obra cada vez mais atual e importante. Né? Vejam esse poema aqui. Né? O título do poema, né, interessante, né? Qual que é o título desse poema? Né? Repare, né? A opinião sobre a razão. Né? Bom, o que é isso? Né? Da onde vem isso? Né? O que é isso, a opinião sobre a razão? A opinião sem ter razão? Né? Esse é o título, a opinião sem ter razão. O que isso significa? Né? Por que opinião? Será que isso já... enfim, esse poema foi publicado em Antilogia, em 79. Né? E começa assim. Há centenas de 13 anos. Por que 13 anos? 13 anos, 13, a gente pode associar o número de azar. A não ser que você seja o Zagalo e associe a sorte. Mas, normalmente, se associa ao azar. Né? Centenas de 13 anos, eles querem ver prevalecer. E carrego comigo nada no bolso e nas mãos, a não ser frascos de vitril. Bom, é um poema que é isso, e muita gente não entende nada. Não entendi nada do poema. Né? O que ele está falando aí? Primeira coisa que eu descobri é que o poema foi escrito em 1977. Né? Há centenas de 13 anos, 77, 13 anos, isso remete a 1964. Ou seja, um livro publicado em plena ditadura que está falando do golpe de 64. Mas será que os censores entenderam? Claro que não. Né? Há centenas de 13 anos, ou seja, desde 64, os anos são centenas de anos. Né? Por quê? Porque é um tempo de ditadura, um tempo, né, de morte, um tempo de totalitarismo, é um tempo que se arrasta. Né? Então, 13 anos que pareciam séculos. Há centenas de 13 anos, eles querem ver prevalecer. Eles querem ver prevalecer o quê? Junte agora o título. Eles querem ver prevalecer a opinião sem ter razão. Então, desde 64, eles querem ver a opinião, querem ver prevalecer a opinião sem ter razão. Eles quem? A gente associa diretamente aos militares, aos ditadores, né? Que desde 64 querem ver prevalecer a opinião sem ter razão. Mas por que eu coloquei o título aí? Ora, porque eu me lembrei, né? E a gente pode passar o próximo slide aí, vocês vão ver que está escrito 1977, e do lado tem uma série de obras que são citadas pelo Sebastião nesse pequenininho poema. Né? A grande obra citada aí é uma canção do Tom Jobim e do Newton Mendonça, intitulada Discussão. E essa canção diz o seguinte: você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. É uma canção que fala contra você discutir as coisas. Né? E é uma canção sobre uma relação amorosa, em que alguém quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Né? Que é muito legal, né? Que você quer ganhar a discussão. Né? E a música do Newton Mendonça, né? A letra do Newton Mendonça e a música do Tom Jobim apontam exatamente para essa ideia de que é melhor não discutir. Né? É melhor, né? Não discutir para não ter saudade, para não separar da pessoa amada. Ora, né? O Sebastião acaba utilizando dessa maneira cifrada lá o título, né? Ele modifica não a opinião sobre a razão, mas a opinião sem ter razão. Né? Modifica o você quer ver prevalecer para eles querem ver prevalecer. Então, ele traz essa questão amorosa que está na letra do Newton Mendonça para a questão política, né? Para a questão do tempo. Desde 1964, eles querem ver prevalecer a opinião sem ter razão. Né? Gente, isso é maravilhoso. E serve para hoje também, não serve? Né?
gente querendo aí prevalecer a opinião sem ter razão, né? E aí vem, e carrego comigo. Bom, carrego comigo me remeteu imediatamente a um poema do Drummond, intitulado Carrego Comigo. Mas para ter certeza, a gente precisa ler, né, o poema do Drummond. E o poema do Drummond começa assim: há dezenas de anos, há centenas de anos, carrego comigo um pequeno embrulho. Olha, gente, centenas de anos. O primeiro verso é há centenas de 13 anos. Né? Vejam, o que nós temos? Claramente uma referência intertextual, né? Uma referência intertextual ao poema do Carlos Drummond de Andrade. Né? E temos também, né, Nada no Bolso e nas Mãos, que todo mundo sabe, que é uma referência ao poema Alegria, Alegria, canção do Caetano Veloso, né? Que é uma canção também cifrada contra a ditadura. Né? Carrego comigo nada no bolso e nas mãos, se refere à alegria, alegria, e o verso final, a não ser frascos de vitrilo, vitrilo era um veneno muito usado pelos suicidas do século XIX. Né? Ou seja, o que ele está dizendo? Há centenas de 13 anos, nós temos a ditadura que quer impor a opinião, e qual é a saída que ele carrega? Né? Nada no bolso e nas mãos, a não ser frascos de vitrilo, ou seja, a única saída que ele teria para essa situação de ditadura, de autoritarismo, seria o suicídio. Né? E a gente entende o poema. Mas notem, para entender esse poema, você tem que pensar nas referências que ele está fazendo, né? Tem que entender todo esse conhecimento que ele está colocando em movimento, que não é só um conhecimento, veja, erudito, né? É um conhecimento de música popular brasileira, né? Da Bossa Nova, do Caetano Veloso, da poesia do Drummond, né? Ou seja, ele faz com que você movimente, né, o seu conhecimento e vá em busca também para entender. Você precisa, muitas vezes, buscar a referência que ele está fazendo. Ora, gente, é preciso ler esse poeta que não só era muito inteligente, erudito, mas principalmente, né, faz com que a nossa cabeça se movimente, faz com que a nossa cabeça busque crescer, né, busque se informar, e é isso que a gente está precisando nesse país hoje. Né? Cada vez mais uma poesia que faça com que a gente fique inteligente. Né? Portanto, leiam Sebastião Uchoa Leite, poeta nascido em Timbaúba, Pernambuco, né, em 1935, falecido no Rio de Janeiro há 20 anos, e que certamente, né, é um poeta que tem muito a dizer para a gente hoje e para as futuras gerações. Né? Meu beijo, meu abraço, grande balada para todo mundo, né? E meu amigo Marcelino, que Deus sempre o proteja, né? E proteja a nossa poesia e o nosso Pernambuco.